Ceratocone é uma doença da córnea, é uma distrofia corneana, onde existe o afinamento e o abaulamento da córnea. Normalmente cursa com miopia e astigmatismos progressivos. É uma doença que geralmente se inicia no final da primeira década de vida e progride até a segunda, terceira década e geralmente nesse período se estabiliza. É uma doença geralmente bilateral, porém assimétrica, ou seja, ela não acomete os dois olhos da mesma forma. Existe um fator relacionado ao ceratocone muito conhecido como um dos fatores de piora do ceratocone ou de desencadeamento. Então, normalmente, um paciente tem que ter uma predisposição genética para ter o ceratocone, mas isso a gente não sabe quem é. Mas esse paciente precisa de um ato mecânico que chama-se coçar os olhos. Então, coçar os olhos é uma das principais causas, principalmente o coçador crônico de olho, é uma das principais causas da instalação e da evolução do ceratocone. Como que a gente faz o diagnóstico do ceratocone? Então, o ceratocone, por ser uma doença que causa distúrbio visual, às vezes a primeira queixa do paciente, ele vem ao oftalmologista porque ele fala, não estou enxergando muito bem de longe, eu estou enxergando as coisas embaçadas. Quando você vai lá ver o paciente precisa de um óculos, você vai descobrir que ele tem ceratocone. Então, no exame clínico oftalmológico, você pode fazer o diagnóstico. E nos casos mais precoces, a gente tem exames, principalmente a topografia, a tomografia de córnea, que podem dar um diagnóstico um pouquinho mais precoce do que o exame oftalmológico, essencialmente clínico. Então, primeira coisa, um paciente com qualquer alteração visual tem que procurar o oftalmologista para ser feito, se for o caso, o diagnóstico dessa doença. Então, ela é uma doença que no início ela é silenciosa e é bastante importante fazer o diagnóstico precoce para que ela não evolua. Por quê? Porque atualmente ainda é uma das principais causas de indicação de transplante de córnea no mundo é o ceratocone. Ceratocones avançados muitas vezes tem que ser tratado com o transplante. Ah, mas então não tenho que fazer? Tenho que fazer. Então, fazendo o diagnóstico precoce, tem vários procedimentos oftalmológicos para estabilizar, para melhorar a acuidade visual desses pacientes e para também, de fato, tornar essa córnea um pouco mais enrijecida. Como nós falamos que coçar os olhos é um dos principais fatores associados à instalação e à progressão do ceratocone, a gente quer deixar um alerta aqui, não coce os seus olhos. E procure um oftalmologista. A gente tem que pensar em consultas de rotina em oftalmologista também, justamente para fazer o diagnóstico de algumas doenças silenciosas. Porque essa é uma doença que acomete uma faixa etária muito jovem, uma faixa etária produtiva, e realmente ela causa um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Então o alerta aqui não coce os olhos. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, e por que você coça os olhos? Você sabe? Normalmente um paciente pode coçar os olhos porque ele tem um problema na superfície ocular. Esse problema pode ser alérgico, então eu vou ter que fazer o diagnóstico da alergia, saber quem é o alérgeno envolvido, tratar para eu não coçar mais os olhos. Ou o paciente pode coçar os olhos porque ele tem síndrome do olho seco, por diversas outras variáveis, né? Porque usa muito computador, porque usa muito a telinha pequenininha ali do celular que a gente faz direto. Então, os pacientes eles têm que ser feito o diagnóstico do ceratocone e, sendo um coçador de olho, o diagnóstico porque ele coça os olhos. Mas fica a dica aqui, não coce os olhos, procure o seu oftalmologista com frequência e se você for um coçador de olhos, você tem que saber por que coça e tratar a causa deste sintoma que é o prurido ocular.